Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Livro de sabedoria de Eclesiastes, capítulo de número 8. Hoje nós vamos considerar a passagem que vai do verso 10 ao verso de número 17. A banda J Quest tem uma música intitulada Dias Melhores. Em sua primeira estrofe canta-se: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Você gosta da canção? Bem, ela é bonita, tem uma boa letra e retrata o anseio que todos nós temos por dias melhores. Mas eu te pergunto nesta manhã, o que estamos esperando? O que nos falta? Porque já não vivemos dias melhores. A sabedoria bíblica pode nos ajudar. A sabedoria bíblica pode de fato nos ajudar a viver dias e coisas melhores hoje e não só amanhã. É sobre o que trata esta passagem que vamos estudar. E para abrir, queridos, a exposição, eu quero ler com vocês o verso 12, só a parte B. Eclesiastes capítulo 8, verso 12, parte B, onde o sábio escreve: mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, esta é a tua palavra, e agora que nos colocamos diante dela, nós fazemos das palavras do salmista as nossas. Que os teus decretos sejam o tema das nossas canções enquanto peregrinamos neste mundo. Que as nossas mentes e corações sejam mais influenciados pela tua voz, e que por obra tua, Espírito, desejemos viver e de fato vivamos à luz de tua sabedoria. Precisamos de teu auxílio. Pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus oramos, amém. A expressão nessas ocasiões do verso 10 é um conectivo, e ela nos lembra que ainda estamos pisando a terra dos reis deste mundo. É um ambiente perigoso, e por isso, para o crente, não há outra saída a não ser recorrer à sabedoria do alto, como ouvimos semana passada. E além de ser perigoso e sedutor, este mundo também é bastante injusto, gente. A situação é tão grave que ao final do verso 10, o sábio volta a um de seus refrões preferidos, quando ele nos diz: isso também não faz sentido. Bem, esse é o problema do texto, e também é muitas vezes da nossa própria experiência. Nós vivemos em um mundo perigoso e por vezes injusto. E a pergunta é: como sobrevivemos? Não, é pouco. A pergunta precisa ser: como triunfamos em um mundo assim, perigoso e injusto? A mensagem de Kohelet, o pregador de Eclesiastes, neste texto é:
as coisas serão melhores hoje, não só amanhã, para aqueles que são sábios segundo Deus. Quem são estes, pastor? Para quem as coisas serão melhores? Em primeiro lugar, Salomão nos diz aqui que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Versos 10, 11 e 12, parte A. O sábio escreve: nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer 100 de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Nessas ocasiões, vi. Deixando de lado a expressão conectiva sobre a qual já ouvimos, vamos dar atenção à ação do sábio aqui. Segundo lemos, ele viu algumas coisas. O que foi que ele viu, irmãos? Primeiro, ele nos disse que viu ímpios serem sepultados e gente indo e vindo ao local onde foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Não lhe parece injusto? Os ímpios estão cercados até no funeral por uma multidão. E os justos, às vezes, são esquecidos na vida por muita gente. Será que as pessoas não sabem do que fizeram os ímpios? Será que não sabem como levaram a vida? Por que é que estão honrando pessoas assim? E se esquecendo de outras fiéis, justas? Segundo, Salomão disse que viu a seguinte situação: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O que é isso, gente? Impunidade. A lentidão e a corrupção da justiça humana enchem o coração do ímpio de desejo por praticar mais mal, porque eles pensam: ninguém vai nos pegar. Terceiro, Salomão ainda nos diz que o ímpio pode cometer 100 de crimes e, apesar disso, ainda ter vida longa. De novo, não lhe parece injusto, irmão? O ímpio é honrado na morte e, apesar de cometer 100 de crimes, ainda tem vida longa. Como é que você não se entristece diante de algo assim? Como é que você não sente inveja às vezes de pessoas que vivem assim? O ensino do sábio se acha nos versos 12 e 13, 12b e 13, quando ele escreve: mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. A conjunção adversativa, embora pequena, é de suma importância. Ela muda o rumo do texto que estamos lendo. No caso,
De forma resumida, Salomão nos disse: eu vi muita injustiça na vida e até na morte, mas... E notem também a mudança de verbo. Falando sobre a injustiça dos homens e do mundo, Salomão disse que viu. Mas falando sobre Deus e o seu tratamento com seu povo, o que nos diz é: eu sei. O que é que ele sabe? Por fé e experiência própria. Nós lemos: eu sei que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Temer a Deus, entenda, não é o mesmo que ter medo dele. Temer a Deus significa considerar, valorizar, ter Deus e sua vontade em alta estima. E há um acréscimo no texto que nos ajuda a entender o conceito do temor piedoso, do temor bíblico. Salomão nos diz aqui que quem teme a Deus mostra respeito diante dele. Diante dele sugere intimidade, irmãos, proximidade. E a ideia é: os que temem a Deus sabem que estão sempre na presença dele, e que ele, por sua vez, está sempre perto deles. Não é o caso dos ímpios. Se as coisas são melhores para os que temem a Deus, no verso 13 nós lemos: para os ímpios nada irá bem. Por que não? Está no texto. Porque eles não temem a Deus, e os seus dias, como sombra, serão poucos. É o que acontece em várias situações. Os ímpios, às vezes, têm vida curta, às vezes morrem cedo. No entanto, mesmo que tenham vida longa, nada lhes irá bem no dia do juízo final. É um contraste, percebem? Salomão está nos falando sobre a grande troca da vida, e com isso ele quer nos ajudar a lidar com a tentação da inveja. Nós temos que confessar: às vezes nós sentimos inveja dos ímpios. Por que a vida deles parece tão fácil? Por que se dão tão bem na vida? Por que é que eles são honrados na vida e até na morte? Como é que você lida com esse pecado? Ou com essa tentação no coração? A sugestão de Eclesiastes é: não olhem só para o hoje, olhem especialmente para o fim das coisas. As coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os ímpios, porém, nada irá bem. Este é o ensino da Escritura, gente. Asaf, o salmista, disse que embora tenham vida fácil e longa, o Senhor vai fazê-los desaparecer no final. Jesus, em mais de uma ocasião, ensinou que eles serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E o autor de Hebreus nos lembra que o homem está destinado a morrer uma só vez, e que depois disso ele está obrigado a enfrentar o juízo. Ou seja, as coisas não serão para sempre como são hoje. Em algum momento futuro, Deus fará justiça.
Deus colocará todas as coisas em ordem outra vez, colocará todos na posição que merecem estar. Você crê assim? Você vive com esta perspectiva do porvir nos olhos e no coração o tempo todo? Vive não, irmão. Eu também não vivo. E é aqui que entra a bênção do culto público. Asaf lutava contra a inveja, até que entrou no santuário de Deus e compreendeu o destino dos ímpios. Salmo 73, verso 17. Uma das melhores maneiras de tranquilizar o coração diante do sucesso dos perversos é a simples e consistente frequência ao culto. Você teve uma semana difícil? Você viu o mal prevalecer? Deu de cara com a injustiça e chorou? Deu de cara com a injustiça e irou-se? Venha ao culto público e encontre-se com o seu Deus. A oração nos coloca diante dele, irmãos. O louvor põe o nosso mundo no eixo dele. A palavra nos lembra da perspectiva celestial. Tenha calma, irmão. A injustiça não vai durar para sempre. O mal não vai triunfar no final. Em breve, como lemos no Apocalipse, Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem terá passado. É do que somos lembrados, culto após culto. E recobrando a memória cristã, nós ganhamos uma opção na vida. Em vez de invejarmos os ímpios, de imitarmos a sua conduta, nós podemos temer a Deus. Temer a Deus, não esqueça, é considerá-lo importante. É viver toda a vida sob a luz de sua palavra. Veja, neste texto o Senhor nos promete: as coisas serão melhores para aqueles que me temem. Toma esta promessa hoje e faça dela arma contra o medo e a inveja do seu coração. Eu creio na voz do meu Deus. E faça isso diante dele, pois como ouvimos, ele está sempre perto de seu povo. Deus está perto, irmãos. Quando durante a noite, sem conseguir dormir, nós nos preocupamos com o amanhã. Deus está perto quando lá fora, durante a semana, temos uma oportunidade de repartir o Evangelho e não sabemos por onde começar. Deus está perto quando surge uma situação terrível para assustar nossa casa e nós não sabemos o que fazer. Deus está perto de seu povo. Levar uma vida de temor a Deus não significa não ter medo de nada ou nunca mostrar alguma ansiedade. Significa saber que Ele está sempre perto e que, portanto, pode ouvir e atender ao nosso clamor. É no que cremos, irmãos. As coisas serão melhores para aqueles que
temem a Deus. Em segundo lugar, o sábio nos diz que as coisas serão melhores para os que desfrutam a vida. Verso 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. É mais um retrato da injustiça que vemos no mundo. Os ímpios, nós já ouvimos, são honrados nos funerais, escapam da justiça muitas vezes e têm vida longa. Já não é o bastante, nós perguntamos. Salomão acrescenta: os ímpios, às vezes, recebem o que os justos merecem, e os justos, por sua vez, às vezes, recebem o que os ímpios merecem. Não é assim. Nem todo mundo que estuda muito tira 10. Mas quem cola na prova sempre tem a chance de alcançar a nota máxima. Nem todo mundo que apresenta um projeto ao chefe no trabalho é promovido. Mas o chefe que leva o trabalho, quem sabe a diretoria, sempre tem a chance de ser bonificado. Quem se guarda para o casamento nem sempre é percebido, irmãos. Mas quem vive se atirando nos braços dos outros, sempre tem a chance de terminar casado. Não lhe parece injusto? Pastor, e onde está o nada irá bem para os ímpios? Calma. Nada irá bem para os ímpios no fim. Por agora, no mundo real e caído, e não ideal e perfeito, as coisas muitas vezes serão injustas. Então o que fazemos? Desistimos da piedade? Abandonamos o trabalho duro? Deixamos de levar uma vida que glorifique a Deus em tudo? Não, irmãos. Correlete tem uma sugestão melhor para a gente no texto. Ela está no verso 15. Por isso, diante de toda esta vida injusta que vemos, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Não é a primeira vez que ouvimos esse conselho. O que é novidade aqui é o verbo que Salomão emprega. No capítulo 2 ele disse: eu vi a alegria. E concluí que não há nada melhor na vida. No capítulo 5 ele diz: eu descobri a alegria e percebi que não há nada melhor na vida. No capítulo 8, porém, o que ele diz é: eu recomendo a alegria. Eu vi, eu descobri e agora eu recomendo. Há um progresso. E no hebraico, a palavra que ele usa para recomendar é louvar.
É por isso que na NAA, a Nova Almeida e Atualizada, o texto registra: eu louvo ou eu exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Notem, não se trata de uma expressão de resignação. O sábio não está dizendo: para o inferno com este mundo injusto, eu vou curtir a vida. Não é isso. Tampouco é uma declaração hedonista, que faz do prazer um fim em si mesmo. Não. Deus está no texto do sábio. Deus está no meio do prazer do crente. Por isso Salomão escreve: sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Sim, irmão, a vida é dura. É muitas vezes injusta, mas não é pecado desfrutá-la. Você concorda? Então diga-me, você tem desfrutado a vida? Não. Por que não? Nos textos citados, capítulos 2 e 5, você tem outras respostas. Mas a deste capítulo parece ser: nós não desfrutamos a vida, porque às vezes paramos na injustiça. Será o caso? Nós podemos pensar: por que desfrutar o jantar quando tem tanta gente com fome no mundo? Ou por que eu vou cuidar dos meus filhos quando há pais que abandonam bebês? Por que eu vou aproveitar as férias se a escravidão é real em tantas partes do globo? Por que eu deveria me dedicar com fidelidade à Escritura quando há pregadores que, pisando a Escritura, se dão tão bem na vida? Não dá raiva, não? Não te enche de tristeza? Não te faz querer parar de viver às vezes? Essa não é a recomendação da sabedoria. O que o texto nos diz antes é: desfrute a vida, porque não há nada melhor durante todos os dias que Deus lhe der debaixo do sol. Fazer do prazer um fim em si mesmo, como tantos fazem, é pecado, e por isso nunca realiza. Contudo, notem, não desfrutar do prazer, quando ele nos é oferecido por Deus, também é pecado. Você tem e não aproveita. Você pode e não faz, por que não? Você parou de viver por causa da injustiça que vê no mundo? Ou terá sido pelo medo que habita o seu coração quanto ao amanhã? Irmão, deixa Deus ser Deus e desfruta do que Ele te deu na vida. O Senhor cuidará dos seus, e no fim de todas as coisas, como já ouvimos, Ele fará justiça. Se é no que crê, pare de reclamar e aproveite. Pare de temer o amanhã e desfrute do hoje, daquilo que Deus te permite. Tem mais uma coisa, gente. Às vezes, o que nos paralisa são as expectativas equivocadas, não bíblicas, que nós nutrimos. Quando não dizemos
Todos nós pensamos coisas do tipo: eu vou ser muito alegre quando fizer aquela viagem. Ou eu serei muito feliz quando passar naquele concurso. Eu ficarei radiante na vida quando comprar aquela casa, quando comprar aquele carro. Entenda, desejar tais coisas não é pecado. Mas limitar sua alegria a essas circunstâncias é pecado. Esperando algumas grandes coisas na vida, nós corremos o risco de não perceber as centenas de pequenas coisas que o Senhor já tem nos dado. Quer um conselho, irmão? Resolva nesta manhã ser alegre para a glória de Deus. Pastor, mas como assim? Isso é possível? Você pode resolver ser alegre? Sim, você pode. Se não fosse possível, Paulo não nos teria ordenado em Filipenses 4. Alegrem-se no Senhor. Novamente eu lhes direi, alegrem-se. Nós não estamos falando de felicidade, irmãos. Felicidade parece mesmo depender das circunstâncias da vida, da aprovação no vestibular, do casamento que vai acontecer, dos filhos que chegarão, da promoção do emprego, da saúde que queremos. Sim, isso é felicidade. Mas aqui nós estamos falando de alegria espiritual, o que surge e é desenvolvido a partir de um relacionamento correto e íntimo com o doador da vida. Você não precisa de muito. Ao mesmo tempo você precisa de um milagre. Mas se você é crente, você já o tem. Vida espiritual lhe foi dada. Abra sua Bíblia todas as manhãs, amigo, e alimente a sua mente e coração da voz do seu Deus. Ore ao Senhor com mais regularidade. Inclusive, peça a Deus para lhe abrir os olhos para as centenas de dádivas que Ele tem te dado. Seja como for, decida treinar seu coração, não no caminho da insatisfação, não no caminho da reclamação, mas no caminho do contentamento. Deus tem sido bondoso conosco. Separar alguns minutos com seriedade e começar a contar as bênçãos, registrá-las, você vai perder a conta. Deus tem sido bondoso conosco. Sejamos alegres, não nas circunstâncias, mas no nosso Deus e em tudo que Ele tem nos proporcionado. As coisas serão melhores para aqueles que temem a Deus e, portanto, vivem diante dEle. As coisas serão melhores para aqueles que desfrutam a vida como um dom de Deus. Para terminar, as coisas serão melhores para os que descansam em Deus. Verso 16. Salomão escreve: quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite. Quando voltei à mente para conhecer e observar as atividades do homem. Vejam, Salomão não só desfrutou a vida,
Ele tentou entender a vida. Na verdade, é o que vem fazendo desde o capítulo 1. E é claro que você deve se perguntar: ele entendeu, pastor? Sim. Mas talvez não como você imagine. O mestre de Eclesiastes não tem uma resposta simples para todas as coisas que se passam debaixo do sol. Mas à medida em que avançou em suas buscas, ele começou a desfrutar de algo infinitamente melhor: descanso em Deus. Uma coisa, porém, lhe ficou bastante clara. O quê? Ele disse: observei as atividades do homem sobre a terra. De que homem? Ele o qualifica aí: daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia, nem de noite. Salomão pode estar falando de si mesmo, ou talvez esteja se referindo àqueles que vivem em busca de respostas. Para ficar só com o nosso texto: porque o injusto recebe o que o justo merece, porque o ímpio é honrado na morte, enquanto o justo é esquecido na vida, segundo o pregador de Eclesiastes. Não há descanso para aqueles que vivem perseguindo todas as respostas da vida. Seus olhos não veem sono nem de dia, nem de noite. Isso foi o que ele observou no homem. Mas e quanto a Deus? No verso 17 ele diz: percebi que tudo o que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. E traz para frente, notem as 3 frases que apontam nossa limitação. Ninguém é capaz de entender tudo o que se passa debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Talvez você não goste disso, mas é a mais pura verdade, não é? Nós somos limitados. Por mais que trabalhemos, estudemos, pesquisemos, nós jamais teremos todas as respostas sobre tudo o que acontece debaixo do sol. E agora, o que é que a gente faz? Algumas pessoas olham para a confusão e injustiça do mundo e rapidamente concluem: Deus não existe. Outras não chegam a tanto, mas dizem: se existe, deve ter nos abandonado. O sábio de Eclesiastes não. Por mais difícil que seja a vida debaixo do sol, ele insiste na presença de Deus. Percebi tudo o que Deus tem feito. Entenda, Correlete não está dizendo que entende tudo o que acontece. Na verdade, ele é igual a você em muitos aspectos. Jamais entenderá plenamente Deus e sua vontade. Ainda assim, ele insiste, irmãos. Ainda assim, ele descansa em Deus. Percebi tudo o que Deus tem feito. Em outras palavras, eu não o compreendo plenamente, diz o sábio,
mas eu sei, Ele está sempre trabalhando para a sua glória e para o bem de seu povo. É um convite ao descanso, irmãos. Nós conseguimos descansar de verdade no Senhor? Quando jovens, nós somos muito idealistas e românticos. Nós sabemos mais do que nossos pais e professores. Concluímos muito rapidamente que o homem é bom e que o que nos falta é educação. Acreditamos que consertaremos tudo e também que vamos fazer tudo o que sonhamos na vida. E então esbarramos com a cara na realidade. E qual é a realidade, irmãos? Todos morrem no meio das coisas, sem ter concluído tudo. Ao longo do caminho, pontas ficam soltas. Perguntas não são resolvidas. Dúvidas permanecem. É a vida debaixo do sol. Ela é difícil. Tão difícil que às vezes o sono foge. Jovens, os mais velhos aqui sabem bem o que Salomão está dizendo. E por isso mesmo correm o risco de se tornarem cínicos, pessimistas, irreverentes. Esse mundo nunca vai mudar. O homem vai seguir do mesmo jeito. Nós nunca vamos descobrir a cura do câncer. Bem, essa é uma resposta para a vida debaixo do sol. Não é a única, irmãos. O autor de Eclesiastes tem outra. O que oferece aos seus leitores não é nem idealismo, nem pessimismo, nem triunfalismo, nem autocomiseração. O que ele nos oferece aqui é descanso em Deus. Podemos não entender tudo o que se passa debaixo do sol na nossa vida, mas nós já conhecemos a Deus que se revelou na palavra. Nosso Deus é bom, eu e vocês sabemos disso. Nosso Deus é justo, nunca erra no que faz. Nosso Deus é fiel, jamais abandona o seu povo. Nosso Deus não dorme, Ele está sempre trabalhando para o bem do seu povo. Você crê nisso? Se é como cremos, diante de tantas coisas que não entendemos, em vez de nos entregarmos ao medo, nós podemos escolher louvar a Deus com o apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. E diante de tantas expressões de seu cuidado, em vez de cedermos à murmuração, nós devemos dizer como o mesmo Paulo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? É um convite, irmãos, à meditação na grandeza de Deus. Olhar para Deus no culto e na palavra é ser levado a alguma experiência de humilhação. O tamanho de Deus se impõe sobre nós, nós somos levados ao nosso tamanho real,
de limitados, de criaturas, de pequenos, de fracos. É isso mesmo. Mas se o Espírito estiver trabalhando em nós, também é uma experiência que vai gerar coragem nos nossos corações. Coragem no Senhor. Com Ele nós enfrentamos qualquer coisa neste mundo. Meditar no cuidado de Deus é uma experiência que vai nos levar ao descanso. Não nas circunstâncias, não na nossa força, não no nosso dinheiro, mas no nosso Deus. Deus cuidará de nós, irmãos. Como é que podemos estar tão certos disso? É que Ele já cuidou na cruz do Calvário. Nosso Deus nos deu o seu Filho unigênito para resolver o nosso maior problema, pecado e culpa contra Ele. Ele o fez na cruz. Se Ele cuidou da nossa salvação eterna, eu e vocês podemos dormir e acordar, trabalhar e descansar em paz. Deus cuida de seu povo. Descansemos nele. A segunda estrofe da canção que eu mencionei ao início canta: vivemos esperando o dia em que nos tornaremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. De novo, a música é bonita. A letra é boa. Mas o que estamos esperando, gente? Porque já não vivemos dias melhores agora. Por que não nos tornamos melhores de uma vez, irmão? Você está perdendo boa parte da vida, deixando-a para amanhã. Quando é possível viver hoje. Agora, tudo começa com humildade, gente. Com um pedido por ajuda, com um pedido por salvação. Todo mundo aqui sabe que Jesus morreu entre dois ladrões. Um deles zombou do nosso Senhor, fez pouco caso dele. Se lembram disso? O outro, em dado momento, por revelação do alto, disse ao seu companheiro: você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma sentença? E depois ele se virou para o Senhor e humildemente pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se recordam do que disse Jesus? Jesus não disse àquele homem: quem sabe, talvez mais tarde. Ou é muito tarde para você. Não, irmãos. O que Jesus de fato disse foi: eu lhe prometo, eu lhe garanto, não amanhã, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. A grande questão é: você consegue fazer o mesmo pedido que este homem ao lado de Jesus na cruz? Consegue ser humilde o bastante para pedir ajuda, pedir por salvação? Se o Espírito abrir os olhos do seu coração, pela primeira vez, pela milésima vez, clame a Cristo por socorro e salvação.
E hoje mesmo, não amanhã, hoje mesmo, Ele te colocará no caminho do paraíso eterno. O que significa que você vai viver aqui e agora coisas melhores, que vão glorificar a Deus, que vão salvar tua família, que vão te ajudar a viver com sabedoria neste mundo. Não saia daqui sem se humilhar e pedir pelo socorro do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça uma oração respondendo aquilo que você ouviu nesta manhã.